Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz, amém? Amém. Eu queria convidar vocês para junto comigo abrir lá em Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 34, verso 29 ao 35. Livro de Êxodo, 34, verso 29 ao 35. Acho que ele vai estar colocando aqui também, projetando aqui, né? Amém? Todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés chamou Arão e todos os príncipes da congregação e tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam a pele do seu rosto, resplandecia, porém, Moisés cobria o rosto de novo com o véu ao entrar para falar com eles. Eu quero que vocês deixem aberto aí e vão comigo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 12 ao 18. Amém? Então diz assim, é Paulo falando aos coríntios, né? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os gentios, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Amém. Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, pelos louvores, por a vida de cada um que está aqui, ó Pai. Nesse momento, Pai, eu apresento a minha vida como total dependência do Senhor, ó Pai. Eu sou dependente de Ti, Senhor. Me ajuda a comunicar essa palavra para a Tua igreja, Papai, de maneira que o Seu nome seja glorificado, Deus. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Meus irmãos, eu queria que vocês gravassem bem o verso 13, aí, que fala assim, ó, no 2 Coríntios, que não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia.
Essa passagem que eu li de Moisés para os irmãos, ela conta a situação em que Moisés sobe no Monte Sinai e o Senhor entrega para ele as tábuas da aliança, a primeira aliança. Só que a experiência que Moisés teve ali foi uma experiência que, para a gente, analisando, é bem assustador. Imagina você chegar e ver um irmão, né, o irmão João Batista, o irmão Rafael, brilhando de uma maneira que você fique assombrado. Né? Para a gente, seria como se o cara fosse radiativo, né? Brilhando assim, ofuscando. Né? E os filhos de Israel ficaram assustados, com certeza. Ele estava na presença de Deus. Então Moisés ele foi impactado com aquela glória de Deus. E aquela glória de Deus ela estava sobre Moisés. Quando a gente lê o Velho Testamento, a antiga aliança que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios, a gente fica até assustado de ver como um homem pode ser tão cheio da presença de Deus, tão tocado. Quando a gente ouve falar sobre Moisés, desde escola bíblica, a gente lembra que foi o homem que abriu o Mar Vermelho, um homem que viveu os maiores milagres caminhando pelo deserto, peregrinando, né? Um homem que era manso, que foi muito usado por Deus. E a tradição de três grandes religiões, eu diria, que são o judaísmo, o cristianismo e o judaísmo, todas elas têm Moisés como uma figura quase intocável. Mas o cristianismo, ele já interpreta Moisés na visão de que ele era um profeta. E que esse profeta também tinha limitações. Era um homem limitado, como eu e você. E a gente vai perceber logo mais à frente que Moisés ele não entrou na Terra Prometida. O meu objetivo nessa manhã aqui não é tentar denegrir a imagem de Moisés. Pelo contrário, é tentar mostrar para os irmãos que assim como eu e você, Moisés também tinha suas limitações. E se eu fosse titular essa mensagem, ela é difícil dar título para a mensagem, o irmão Rafael sabe disso. Eu intitularia de Só Jesus pode retirar o véu do engano. E eu comecei a falar com Deus sobre essa mensagem. Quando o irmão me convidou, semanas antes eu já estava com esse texto no meu coração. Que volta e meia esse texto vem e fala no meu coração de diversas formas. E eu comecei a meditar e falar com Deus o que eu poderia trazer para a igreja através dessa perspectiva da vida de Moisés. A gente sabe que o que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios, ele está falando não pela carne. Porque muitos vão falar assim, mas no verso 13 aqui, ele está denunciando Moisés. Ele fala assim, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Paulo aqui, ele está falando sobre duas alianças. A aliança de Moisés, que é a velha aliança, e novamente ele está colocando aqui sobre Jesus, que é a aliança eterna, que não vai se desvanecer. A glória que estava sobre Moisés, ela era uma glória que era passageira, ela vinha sobre ele quando ele estava na presença de Deus, mas logo ela se esvaía também. E o que a gente consegue ver Paulo falando aqui também, que Paulo aqui ele está falando para judaizantes. A maior dificuldade que o apóstolo Paulo tinha, e os apóstolos do Senhor Jesus tiveram, foi falar para esse povo. Porque esse povo, eles tinham Moisés como uma figura intocável. Mas Paulo aqui, por inspiração do Espírito Santo Divino, ele vai mostrar para a gente que Moisés também tinha suas limitações. E que de alguma forma, o que eles não percebiam é que Moisés, de uma certa forma, ele dissimulava. Quando ele entrava na presença de Deus, ele recebia aquela glória, e ele chegava perto do povo, e o povo achava que ele estava brilhando. E talvez, o que a gente consegue entender aqui, essa glória, ela ia se desvanecendo. Ela ia acabando, porque aquela aliança, ela era transitória. Ela não era que nem a de Cristo. Que quando a gente vai receber um corpo transformado, né, irmão João? Vamos falar muito sobre isso. E o nosso corpo vai ser uma glória diferente, não vai ser qualquer glória como a de Moisés. Bem mais diferente, vamos ser transformados. Então, aquele poder que vinha sobre Moisés, com o véu coberto, dava a impressão que Moisés continuava brilhando. Mas a gente sabe que não.
E Paulo vai denunciar isso. De uma certa forma, Paulo vai mostrar que, de uma certa forma, Moisés tentava passar a imagem que aquela glória estava sobre ele, mas talvez já não estava mais. Já havia se esvaído, porque ela não era algo que era perpétuo. E o povo temia Moisés, por causa do véu, simplesmente por causa do véu. E quando a gente para pensar sobre isso, não é para dizer que Moisés era um homem que agia de maneira para enganar o povo, mas a gente procura entender a limitação de Moisés perante um povo que via nele o homem que falava com Deus, liderava, ele estava à frente. A gente sabe o quão é difícil você liderar hoje, o quão é difícil você estar à frente da igreja do Senhor Jesus Cristo, o quão é difícil você tentar passar para as pessoas o que muitos líderes, às vezes, que outrora, que nem Moisés, brilhavam, já não brilham mais. E talvez esses líderes, que a gente sabe que muito acontece por aí, acabam vivendo como Moisés de uma certa forma, de aparência. Colocam-se o véu, né? O véu que tenta passar uma imagem de pessoa forte, de que o crente intocável, o super crente, quando na verdade a gente sabe que não. Nós somos limitados. E é bom a gente entender isso. Mas por que o véu? Por que falar do véu hoje? É disso que eu quero entrar e falar com os irmãos. Sobre a questão desse véu que muitas das vezes são véis, né? São vários véis, que às vezes nós acabamos vestindo esse véu. E podemos cair nesse erro. Eu queria falar sobre a questão de que aconteceu com Pedro. Pedro passou por uma situação parecida, era um líder. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 11 e 14, narra a história que eles estavam ali, o texto bíblico nos narra, que eles estavam reunidos ali, e Pedro, ele comia com os gentios, mas quando começou a chegar o povo ali, Pedro, né, os judaizantes chegaram, Pedro queria passar aquela imagem, não, eu não como com o gentio. Eu só com o judeu, e a tradição dizia isso. E só de você comer com o gentio já não pegava bem. Então Pedro, ele sai do meio dos gentios, olha só, o mesmo erro que aconteceu com Moisés, ele acaba dissimulando, querendo passar a imagem de, não, eu não como com os gentios. E vai para perto dos judeus ali, e Paulo vê isso. Paulo corrige ele. Porque até então Pedro comia com os gentios. E logo que começou a chegar os judaizantes, Pedro dissimulou um homem que era líder, mas que também era falho. Isso nos ensina, sabe? Isso ensina eu e a você. Que muitas das vezes, se a gente não cuidar do nosso coração, nós podemos vestir o véu da dissimulação, o véu do engano, de passar uma imagem para as pessoas do que a gente não é. Passar a imagem, talvez, de uma vida cristã que talvez a gente não vive. Mas isso não dura para sempre. Um dia a máscara cai, um dia o véu cai. Um dia nós seremos confrontados com isso, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre o véu. Eu queria falar sobre o véu da religiosidade com vocês. Em Marcos, capítulo 10, verso 19 e verso 2, inclusive foi falado na nossa reunião de oração, foi até interessante. Eu já estava meditando, minha irmã trouxe esse texto, foi muito legal essa semana. Narra a história do jovem rico. O jovem rico, ele fala assim, ó. Jesus perguntou para ele, né? Se ele queria seguir. E ele fala assim, ó, sobre guardar os mandamentos. Ele fala assim, e ele guardava todos os mandamentos, só não queria o quê? Renunciar. Ele fala que desde pequeno, ele frequentava o templo, ele participava na sinagoga lá de todo o ritual que exigia a religião. Ele guardava os mandamentos. Só que Jesus, ele toca em algo crucial, que talvez era o véu desse homem. Jesus toca na sua fortuna. E Jesus fala assim, ó, vai e vende, dá tudo que você tem e me segue. E a Bíblia fala que ele entristeceu, porque
ele não tinha percebido, mas ele havia vestido um véu da religiosidade. Ele praticava tudo o que a religião pedia. Mas ele não queria renunciar à fortuna que ele tinha para seguir Jesus. E a gente sabe que não é diferente. Muitas das vezes a pessoa veste o véu da religião. Acha que, estando aqui todos os domingos, marcando ponto, né? Acha que está tudo bem, né? Mas será que está tudo bem mesmo? Será que eu, estando todo domingo aqui, será que eu estou seguindo a Jesus de fato? Ou será que eu estou só seguindo a religião? Porque seguir a Jesus é muito diferente. Não existe evangelho sem renúncia. Se você se propôs a seguir a Jesus, vai ter que haver renúncia. Talvez Jesus tenha falado comigo e com você de coisas que nós precisamos renunciar. Para tirar esse véu. Para parar de viver o véu da religião. Porque a religiosidade, ela engana a gente. Ela nos dá a falsa impressão de que estamos caminhando para o reino de Deus, quando na verdade não estamos. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe vida cristã sem renúncia. Lucas capítulo 9, verso 23 diz assim, ó, Jesus falando, né? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Não existe evangelho sem renúncia. O jovem, quem somos nós para julgar o jovem, né? Mas o jovem não queria renunciar. Ele não queria, ele perdeu a maior oportunidade da vida dele, que era seguir a Jesus. Ele ia ser discípulo de Jesus. Mas ele estava com o véu da religiosidade enganando ele. Ele ainda estava preso na sua fortuna, nas suas posses, nos seus bens. Ele não entendeu a mensagem. Perdeu uma grande oportunidade. Outro véu que eu quero comentar com os irmãos, vou beber uma água aqui que minha garganta secou agora, né? É o véu da incredulidade. Sabe quando eu venho aos cultos, ouço a mensagem no domingo e não pratico ela na minha família, nos meus relacionamentos, nas minhas finanças, no meu trabalho, na minha vizinhança? Isso é forte. Eu estou agindo como incrédulo, porque eu não sou praticante da palavra. E esse véu da incredulidade, ele engana muita gente. E a gente cai nesse erro, se não se cuidar. Eu posso vir aqui, ouvir toda a mensagem, ouvir toda a palavra, mas não usar isso. Na hora de tomar as minhas decisões, seja no trabalho, seja para um investimento, para um emprego novo, qualquer outra área, um casamento, relacionamento, eu não consultar Jesus. Do que adianta? Eu estou agindo como incrédulo. Eu não estou agindo como cristão. Porque se eu creio que todas as coisas, que a minha vida está em Jesus, todas as minhas decisões, primeiro eu apresento a Deus. Eu não posso simplesmente vir aqui no domingo, ouvir a palavra e não ser praticante dela, e não viver ela. Eu ajo como incrédulo, porque eu não pratico. Porque a nossa fé, ela é o quê? Ela tem que ser praticada. Ela tem que ser vivida. E esse véu, eu chamo de véu da incredulidade, ele está presente no nosso meio. E Tiago 2:19 diz assim, ó: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. A nossa fé é prática. Eu gosto muito do texto de Hebreus, que fala, Hebreus capítulo 3, acho que o irmão João até já trouxe essa mensagem aqui pra gente. Hebreus capítulo 3, verso 8, 13, que diz assim, ó: não endureçais os vossos corações com a provação do dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei desta geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei
na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para apartar-se de Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, assim, o povo de Israel peregrinou. Mas somente Josué e Caleb, daquela geração, alcançaram a promessa. Todos caíram pela incredulidade do coração. Eles não entenderam. O Senhor tentou ensinar eles de diversas formas, mas eles não entenderam. E para nós não é diferente. Nós estamos caminhando para a Terra Prometida. Eu creio que eu estou falando com a igreja que caminha para Canaã Celestial. Amém? E se a gente não se cuidar, o nosso coração ele é muito enganoso. E o pecado ele chega de uma maneira que ele causa incredulidade. E a incredulidade ela está tão presente na nossa geração. Eu estava estudando uma pesquisa de uma associação cristã que comenta que 70% dos jovens que se achegam à faculdade nos dias de hoje, do segundo ao terceiro semestre, vão abandonar a fé. É triste, mas é verdade esse número. E a gente sabe, e a gente conhece, que não é de hoje que isso acontece. Porque quando o jovem chega na faculdade, ele vai encontrar aquele professor que não concorda com a fé dele, que vai confrontar ele. E se esse jovem não tiver tido uma experiência com as Escrituras, não conhecer o Deus das Escrituras, ele vai renunciar à sua fé. Lamentavelmente. E isso é para a gente pensar, não só na faculdade, tá? Eu passei por faculdade, eu sei como que é. Não é só na faculdade que a gente vai encontrar esse tipo de desafio para a nossa fé. O cinema hoje tem muitos pensamentos hoje contrários à nossa fé, que espalham a incredulidade, que até tentam distorcer os milagres que a Bíblia nos mostra. Livros, filmes, o que mais tem hoje é coisas para atacar a nossa fé, para tentar disseminar o véu da incredulidade, que é muito presente na nossa geração hoje. Lamentavelmente, hoje, muitas pessoas abandonam a fé por não ter convicção do Deus da Bíblia. Não conhece o Deus das Escrituras. Não teve uma experiência verdadeira com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro confronto que tem com a fé, que é confrontado, que encontra um cara lá que é um pensador, que se diz, né, um filósofo, uma coisa do tipo, não consegue se firmar, não consegue nem ter argumento. Então, o véu da incredulidade na nossa geração, ele é muito presente. E isso é um alerta para a gente. O véu da incredulidade, ele está em todas as áreas. Outro véu que eu quero comentar com os irmãos é o véu da idolatria. Ah, não, irmão, você vai falar de imagem para mim? Imagem de escultura? Né? Você vai falar para mim de santo? Não, eu não vou falar disso. Pasmem vocês, né? O que é idolatria? Olha a definição. O que é idolatria? Resumidamente, admiração exagerada por algo ou alguém. O que é idolatria? Tudo aquilo que você investe seu tempo, né, horas, sua saúde, suas finanças, suas forças, seus pensamentos. E a idolatria, ela está presente, esse véu da idolatria, ele está presente no nosso meio. Muitas pessoas não percebem, mas a idolatria é tudo aquilo que você gasta seu tempo e sua mente, né? A idolatria pode ser o seu trabalho. Eu passei por uma situação assim, em que eu tive que rever muito a minha vida. E olha que eu estou na fé, viu? Eu não estou fora da fé. O importante de você estar na fé é você entender quando Deus fala com você. Porque você está na fé não significa que Deus não vai te corrigir. Não significa que você não vai errar. Mas você está na fé é você entender quando Deus fala com você. É você tá caminhando para cá. Essa semana eu participei do curso por irmão dos novos convertidos, né? E falava de arrependimento, metanoia, né? Você está caminhando para cá,
você faz 180 e você retorna, né? E é isso a nossa vida com Jesus. É você perceber que você está errando o alvo. Opa, não, eu estou errando, Senhor. Eu tenho que voltar. E isso é difícil pra gente. Ainda mais, vamos falar de trabalho. Vamos falar de trabalho, no meu caso. Vamos falar que você está com um trabalho lá, com o salário bem lá em cima, com o teto salarial hoje. Porque hoje em dia, o que afeta hoje muito uma vida de um casal é quando você fala de finanças. Né? A igreja sabe disso que a gente fala. Finanças hoje é uma área muito tocada hoje por alguns pregadores, porque a gente sabe que os dias são difíceis. Imagina que você está com um salário bem lá no alto, mas que esse salário ele vai te custar o tempo de comunhão com a igreja local, o tempo com a sua família e até mesmo o seu tempo com Deus. Porque se você não souber separar isso, se você não souber trabalhar isso, você vai passar mais escravo do seu trabalho do que separar o tempo que seria para sua família e para as coisas do Senhor. E eu ficava muito triste, sabe, quando eu tinha que trabalhar. E às vezes, uma vez por mês, eu conseguia negociar de participar no culto. Isso consumia, eu estava trabalhando 12 horas por dia, até 11. E chegou um momento que eu chegava, eu beijava minha esposa, falava um oi, comia e deitava na cama e nem tinha tempo para a gente conversar. Sabe? E que casamento que dura, que família que perpetua dessa maneira. Sabe? Muitas vezes as pessoas estão vivendo o véu do engano, que às vezes pode se tornar o seu trabalho. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, que ninguém não precisa trabalhar. Pelo contrário, nós necessitamos de trabalhar. E é honroso isso, você viver do suor. A palavra fala isso. Mas o que eu estou falando para vocês é que a gente tem que aprender a entender que porta que Deus abriu, que porta você abriu. Porque há portas que Deus abre e há portas que nós abrimos. E as portas que Deus abre, elas são saudáveis. Ela não vai interferir na tua caminhada cristã. Ela não vai interferir na tua vida com Deus. Então, muitas das vezes, né, o seu trabalho pode se tornar um ídolo que você separa muito tempo para ele. A busca é excessiva por riquezas. Hoje em dia, quando você abre a internet, você tem quantos caras ensinando você a ganhar dinheiro hoje? Monetizado, como ganhar, diversas formas. Vem aqui com coach e tal, aprenda dessa maneira, sabe? Muitas igrejas hoje estão aderindo a esse tipo de ideia, de trazer um coach para pregar. Olha, você vai alcançar em 7 passos dessa maneira, dessa forma. Sabe? Eu não sou nada, não sou contra quem trabalha no desenvolvimento das pessoas profissional, de maneira nenhuma. Nós temos que buscar, sim, nos aperfeiçoar para o mercado de trabalho. O problema é quando você separa de forma excessiva isso. A busca por finanças, a busca por posição, sabe? E isso acaba se tornando o véu do engano. E que se a gente não perceber, logo a gente está afastado, está frio, está longe. Já foi o brilho, a glória de Deus já foi. Sabe, aquela face que resplandecia a glória de Jesus já não brilha mais. É para a gente pensar sobre esse véu. E o último véu que eu quero comentar com os irmãos é o que Paulo fala aqui. Que está aqui em 2 Coríntios, que foi o texto que eu fechei com os irmãos. Paulo aqui ele está falando para judeus. E o interessante do apóstolo Paulo, quando ele fala algo muito interessante aqui no verso 14. Ele fala assim, ó: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. No verso 16 fala assim, ó: quando porém algum deles se converte ao Senhor Jesus, o véu lhe é retirado. O homem sem Jesus usa um véu do engano. Por que eu estou fazendo essa comparação com os judeus? Porque todos nós, que ainda, quando não tivemos uma experiência com o Senhor Jesus, quando estamos aí caminhando no engano,
O nosso coração tem véu. E aqui nem eu falei aqui, esse véu pode ser qualquer coisa. Que nem eu falei, pode ser finanças, pode ser uma pessoa que você ama de coração, um amor doentio, pode ser o seu carro, pode ser a sua posição social, pode ser qualquer coisa. Mas o certo é que esse véu está ali, pode ser até uma religião. Né? Quantos aí não estão com o véu, crendo que Maomé é o profeta que vai salvar? Eu poderia falar de outras religiões aí, eu não quero atacar nenhum credo. Mas estão com o véu. E com os judeus aqui não era diferente. O véu da velha aliança estava sobre o coração deles. Mas o que Jesus veio para fazer foi trazer a nova aliança. Paulo vai falar sobre isso. E quando Jesus é pregado para esses homens, eles entendem que o Senhor Jesus é o Messias, é o Salvador, e é só Ele que pode tirar o véu do engano da humanidade, que nós pregamos para homens que usam véu no coração. Quando eles entendem isso, o véu é retirado. Amém. Que possamos pensar sobre isso nessa manhã, meus irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4 diz assim, ó: no quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O príncipe desse século cegou essa geração. Que o Senhor Jesus nos ajude a não caminhar com o véu do engano, né? Seja ele qual for que está talvez nos enganando, né? Amém? Amém. Agradeço pela oportunidade, meu irmão. Em Jesus.